Conta uma lenda que em determinado povoado havia um pacato habitante da floresta que foi contratado pelo Conselho Municipal para cuidar das piscinas que guarneciam a fonte de água da comunidade. O cavalheiro, com silenciosa regularidade, inspecionava as colinas, retirava as folhas e galhos secos, limpava o limo que poderia contaminar o fluxo da corrente de água fresca. Ninguém lhe observava as longas horas de caminhada ao redor das colinas, nem um esforço para a retirada dos entulhos. Aos poucos, o povoado começou a atrair turistas. Cisnes graciosos passaram a nadar pela água cristalina. Rodas d'água de várias empresas da região começaram a girar dia e noite. As plantações eram naturalmente regadas. A paisagem vista dos restaurantes era de uma beleza extraordinária. Os anos foram passando. Certo dia, o conselho da cidade se reuniu como fazia semestralmente. Um dos membros do conselho resolveu inspecionar o orçamento e colocou os olhos no salário pago ao zelador da fonte. De imediato, alertou os demais e fez um longo discurso a respeito de como aquele velho estava sendo pago há anos pela cidade. E para quê? Questionou o conselheiro. O que é que ele fazia, afinal? Outra pergunta. Era um estranho guarda da reserva florestal, sem utilidade alguma, dissera. Seu discurso a todos convenceu. O Conselho Municipal dispensou o trabalho do zelador da fonte de imediato. Nas semanas seguintes, nada de novo, mas no outono as árvores começaram a perder as folhas. Pequenos galhos caíram nas piscinas formadas pelas nascentes. Certa tarde, alguém notou uma coloração meio amarelada na fonte. 2 dias depois, a água estava escura. Mais uma semana e uma película de lodo cobria toda a superfície ao longo das margens. O mau cheiro começou a ser exalado. Os cisnes migraram para outras bandas. As rodas d'água começaram a girar lentamente e depois pararam. Os turistas abandonaram o local. A enfermidade chegou ao povoado. O Conselho Municipal tornou-se a se reunir em sessão extraordinária e reconheceu o erro grosseiro cometido. Imediatamente tratou de novamente contratar o zelador da fonte. Algumas semanas depois, as águas do autêntico Rio da Vida começaram a clarear. As rodas d'água voltaram a funcionar. Voltaram os cisnes e a vida foi retomando seu curso. Meu amigo, minha amiga, sabe qual é a moral da história? Assim como o conselho daquela pequena cidade, somos muitos de nós que não consideramos determinados servidores. Aqueles que se desdobram todos os dias para que o pão chegue à nossa mesa. O mercado tem as prateleiras abarrotadas, os corredores do hospital e da escola se mantenham limpos. Há quem limpe as suas ruas, recolha o lixo, dirija os ônibus, abra os portões da empresa. Servidores anônimos, onde quase sempre passamos por eles sem vê-los. Mas sem seu trabalho, o nosso não poderia ser realizado ou a vida seria inviável. O mundo é uma gigantesca empresa, onde cada um tem uma tarefa específica, mas indispensável. Se alguém não executa o seu papel, o todo perecerá. Pense nisso.